Conteúdo livre para todos os públicos. O programa de hoje falando sobre o saque e as novas regras. Eu recebo aqui o doutor Bruno Giancoli, que é professor e especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, professor? Tudo Boa jóia. tarde. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto que sempre deu o que falar. Quando a gente fala desse serviço de atendimento ao consumidor, muitas são as reclamações, a gente fala que muita coisa não dá certo e a tecnologia mudou também um pouco de como o saque funciona. E eu gostaria que você começasse explicando para nós o que é o saque para quem não sabe. Muito bem, o saque ele é um serviço obrigatório de alguns atendimentos regulados, como telefonia, bancos, em que a empresa e o fornecedor ele é obrigado a disponibilizar alguns canais ao consumidor, ao cliente, para que ele possa resolver demandas, dúvidas, para que ele possa propor soluções, eventualmente, de alguns problemas que ele está enfrentando. Então, é o canal de acesso que o consumidor tem com a empresa. Doutor, e esse saque, ele precisa ser presencial, ele precisa ser por telefone, ele pode ser totalmente online? Ele pode. Acho que essa é a grande mudança que nós tivemos. Nós tínhamos uma lei que regulava o saque, na verdade um decreto, que focava apenas na questão da telefonia. Mas com a mudança radical das formas de comunicação, com redes sociais, com Instagram, com outras plataformas de atendimento, há uma migração para essa forma de atendimento agora com essa nova forma de regulamentação do saque. Então vamos entender. O que foi essa mudança então? Conta pra gente. O saque ele é regulado num decreto que está ligado ao Código de Defesa do Consumidor. Então toda essa questão está ligado aos direitos dos consumidores de modo geral. Nós tínhamos um outro decreto, ele foi substituído agora. Ele teve 180 dias para que as empresas pudessem se adequar, isso foi em abril, e agora no comecinho do mês de outubro ele já entrou em vigor. Então as empresas têm mudanças significativas na forma de atendimento, nas demandas dos consumidores, prazo de pedido, prazo de resposta, uma série de novidades que realmente melhoram a vida do consumidor. Era essa a minha pergunta principal. Elas vão beneficiar o consumidor, doutor? Elas vão em muitos aspectos. Acho que a principal mudança antes nós tínhamos apenas o saque ligado ao telefone. Hoje nós temos um saque que ele pode ser por múltiplos canais. Então eu posso ter um saque ligado ao Facebook, ao Instagram, eu posso ter um saque ligado a uma forma de contato geral que a gente faz pelo WhatsApp. Então, todas essas formas agora são possíveis e são regulamentadas por esse novo decreto, portanto, por essa nova lei. Doutor, uma coisa importante que eu acho que vale a gente lembrar é que essas mudanças têm que evoluir de acordo com as necessidades da sociedade. Então, eu quero fazer uma pergunta sobre... Hoje, quando a gente pensa em público, a gente tem aquelas pessoas talvez mais jovens ou que estejam mais próximas à tecnologia que preferem resolver tudo pelo WhatsApp, por exemplo. Mas eu ainda tenho... Essas duas situações seguem sendo possíveis, então? Elas seguem sendo possíveis. Fora a lei do lado dos canais robotizados e digitais. Mas essa mudança da lei também tem um aspecto significativo, que é uma regra de acessibilidade. Por favor. Então, pessoas que são idosas, pessoas com dificuldades ou com algum tipo de deficiência, devem ter um canal com atendimento. E aí, doutora, eu quero te perguntar sobre esse tipo de atendimento. Existem menus que são malucos. Tem alguma regulamentação para isso? Então, esse decreto ele mudou algumas regras. A primeira regra importante que era piada pronta, é que a primeira coisa você era obrigado a digitar o seu CPF. Hoje você começa o atendimento, ou a jornada de atendimento, e você não é obrigado a fornecer nenhum documento. Você vai, nesse caso, chegar diretamente ao menu. Nesse menu, ele precisa dar de uma maneira muito didática, que é um dos parâmetros que o novo saque tem, de quais são as opções que o consumidor deseja, obrigatoriamente. E uma delas, que tem que estar disponível logo de cara, é o cancelamento. Uhum. Que era a coisa mais difícil quando você vai cancelar alguma coisa, Que era a coisa mais difícil, porque ele ainda por cima, quando você estava tentando cancelar, a empresa queria te ofertar novos produtos. E isso passou a ser proibido. Então, quando você está numa jornada de cancelamento, você tem que realizar o cancelamento de forma imediata. E um detalhe super importante, mesmo que você tenha débitos. Essa questão, se eventualmente o cancelamento é algum aspecto técnico. Tomar como exemplo, se você tem lá uma assinatura de TV e tem um decodificador. Então, eles têm lá uma fase de retirada do decodificador, que ainda pode acontecer, mas o cancelamento do contrato, ele tem que ser imediato.
Doutor, uma coisa muito importante da gente falar é essa dificuldade. O que me chama muita atenção era, a gente punha ali o CPF e quando a gente parava num atendente, quando por um milagre a gente conseguia parar num atendente, ele pedia novamente o CPF. Então, me parece que algumas dessas medidas, elas eram até sem sentido. Então, agora vai facilitar a vida do consumidor sobre isso, né? A jornada de atendimento agora ficou regulada, melhor, né? ela é mais enxuta, obrigatoriamente mais enxuta. E com um detalhe importante, nós não tínhamos acesso a toda essa comunicação. Então, existe até uma brincadeira no mundo jurídico, né? Você falou com o atendente que te prometeu, que falou. De repente, você chegava na sua casa com uma fatura que não tinha nada a ver. Agora, todas as vezes que você é atendido pelo saque, para uma contratação ou para uma demanda, isso é um aspecto super importante, você pode solicitar a cópia dessa ligação em até 90 dias. E mesmo quando eles respondem uma solicitação sua, não é simplesmente aquele número do protocolo mais. Todas as respostas do atendente, tudo aquilo que foi discutido, se foi num canal do chat... Se trocou de atendente ou não, você tem uma cópia dessa documentação. É claro que o consumidor ele precisa solicitar e tem um prazo de guarda, ou seja, não é eterno. Se passar desses 90 dias, você não vai ter mais como acessar. Mas, normalmente, os problemas maiores que a gente verifica... vão acontecer logo, né? Na primeira fatura, ali 30 dias depois no máximo, né? Com certeza. Agora, doutor, junto a isso, existe também, quando a pessoa quer falar com um atendente, uma demanda, uma espera, às vezes, de muitos minutos. Há alguma regulamentação para essa espera ou não? Essa regulamentação ainda não existe, porque nós temos um problema no Brasil, especialmente no serviço de telefonia, serviço bancário, uma massificação das relações. Então, tem um horário de pico, tem um problema que é uma restrição de mão de obra e a gente acaba utilizando alguns canais, né, digitais justamente para mitigar esse problema. Então, o que a gente começa a perceber é uma migração para soluções automatizadas, mas a dificuldade do consumidor é o que a gente chama de jornada. As opções não são claras, mas isso a gente percebe uma mudança radical, né? Pode complementar. E eu acho que o ponto da discussão é que o humano não seja tão eficiente quando você tenha um painel para responder de maneira rápida. Perfeito. Olha só, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, quer deixar o seu comentário, passou por alguma situação há alguns dias, lembrou agora e quer dividir com a gente, 0 operadora 11 3337 5886 é o nosso WhatsApp. Doutor, explica para nós... como que o senhor vê a importância também desse atendimento pelo WhatsApp, que várias empresas já estavam fazendo, né? E aí, acho até importante a gente entender isso quando a gente fala dos horários de pico e tal. Quem sabe e prefere o digital, deixa o telefone para quem prefere o telefone. Usar o digital também pode desafogar esse sistema, né, doutor? Eu acho que uma grande novidade, isso sim, um salto quântico que nós tivemos no saque. Porque nós tínhamos dois universos, né? Se você desejava contratar um serviço, todos os canais estavam abertos. Ai, super fácil, não tem horário de pico, você fala com o atendente a hora que você quer. Então, você pelo WhatsApp, pelo chat, você mandar sinal de fumaça, eles te atendem. E para você cancelar um serviço, que é a principal demanda, você teria que passar por uma verdadeira via crucis do telefone, disque 1, disque 2, a raiz quadrada de pi, aquelas coisas malucas. Agora não. Com essa nova regulamentação, é muito claro. Se eu utilizei um canal de contratação, no caso o WhatsApp, no caso a plataforma, este mesmo canal precisa disponibilizar o cancelamento. Porque geralmente exatamente isso que o doutor falou, já aconteceu de uma contratação. Eu consegui fazer ela pelo WhatsApp e quase que só presencial para você conseguir cancelar em alguns casos, né? Não, quase não. Então, em alguns casos é presencial. Né? Então, isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso, assim, o canal ele é simétrico. Se você disponibiliza um canal de contratação pelo WhatsApp, você tem que disponibilizar o serviço de cancelamento também pelo WhatsApp. Isso especificamente sobre o cancelamento. Perfeito. Tá? Então, eu contrato e eu descontrato pelo mesmo canal. As outras demandas, problemas como falta de entrega ou falha, aí ele pode ser direcionado para um canal de atendimento específico, que a empresa pode escolher. O canal de atendimento telefônico é obrigatório, mas ela pode abrir outros canais de atendimento, de serviço de atendimento ao consumidor. Doutor, e para a gente entender, quando a gente fala de plataformas que vendem multimarcas, quem é responsável pelo saque? Então, existem várias questões quando nós estamos falando sobre esse e-commerce e esses marketplaces, como eles são caracterizados. Primeiro que é uma coisa nova e do ponto de vista jurídico tem muitas dúvidas
sobre quem são os responsáveis. O marketplace, ele é um intermediador. Ele Só para o pessoal que está em casa entender, seria uma loja virtual que tem várias outras lojas dentro, é isso, exatamente. Né? Ele é um intermediário. Você já deve ter lembrado de alguma aí. Ele é um intermediário, ele mesmo não tem produto nenhum, ele não tem serviço nenhum, mas as pessoas carregam serviços e produtos e, por meio dessa plataforma, as pessoas conseguem ter acesso a esse bem. O atendimento é feito e a venda é feita pela plataforma. Pelo marketplace. Até assegurada pelo marketplace, muitas Inclusive, vezes. ele cobra por isso, por esse serviço de atendimento, e cria uma série de regras de segurança, até de transferência de valores. Então, hoje, a regulamentação do saque é aplicado a essas plataformas também. Então, eles são responsáveis, eles são obrigados a disponibilizar os canais, e da mesma forma que se a contratação foi feita pela plataforma, ao cancelamento e as críticas, as demandas, também podem acontecer por ela. Doutor, eu vou dividir uma situação que já deve ter acontecido várias vezes, o senhor já deve ter visto lá no grupo, a gente tem um grupo da rua, né? E aí, uma das senhorinhas lá da rua mandou uma mensagem se alguém podia ajudá-la, meu marido foi lá ver o que estava acontecendo. Ela ligou para fazer ela só queria o cancelamento da revista. Ela contratou outras duas. E aí ela falou, o que eu fiz? Quando a gente foi ver, ela contratou, ela não sabe o que ela fez. Ela conversou com algum atendente ou ela foi no menu, ela não sabe explicar. Ela tentou ligar para cancelar e um mês depois ela descobriu que, na verdade, já está lá na fatura do cartão de crédito dela, chegou a fatura, ela contratou outro serviço, inclusive um deles me parece até que é digital, ela nem tem acesso a isso. Tem alguma coisa que assegure aqueles que não sabem direito mexer, mesmo que seja por telefone, doutor? Então, existem regras de acessibilidade, você usou um episódio que é famoso. Existem milhares de problemas com assinatura de periódicos, tá? De todos os segmentos empresariais, aqueles que mais causam dificuldades e problemas na hora do cancelamento são os de assinatura, de modo geral. Tá? Tem muita demanda discutindo essa questão. Então, hoje o cancelamento ele tem que ser feito pelo canal que você teve acesso. E aí, qual é a grande questão? Qual é a arma que esse novo decreto dá ao consumidor? E aí ele não faz uma distinção sobre idade. Quando eu fui atendido, aí eu fiz o atendimento, eu posso pedir na sequência a cópia do atendimento, que pode ser disponibilizado via e-mail para o consumidor ou um outro formato que seja combinado ou possível pela empresa. Então aí, o meu marido que está ajudando, ou o filho dessa pessoa, alguém poderia ter acesso para entender até o que aconteceu, né? Exatamente, porque às vezes ela de boa fé contratou sem querer, não entendeu. Exatamente. Mas acho que essa é uma arma nova. Esse acesso é uma arma maravilhosa, né? Porque se você vai ao judiciário, o juiz vai ter um lá dizendo assim, ela contratou, outro dizendo que não contratou, e aí? Como é que vamos saber, E aí fica uma coisa, uma prova muito difícil para ser julgada. Com essa ferramenta, ela é uma ferramenta importante, que deveria ser quase uma prática do consumidor. Todas as vezes que eu contrato algo, à distância principalmente, eu solicitar uma cópia desse atendimento. Quando eu faço uma compra pela internet, eu tenho um direito de arrependimento, até diferente daquela compra física, aquela que eu vou à loja física, eu escolho, às vezes você comprou uma roupa, a loja troca, mas se você foi até a loja, escolheu a roupa, a loja não teria a obrigação de trocar a roupa se ela não está com defeito. Eu tenho um direito de arrependimento, chegou o produto na minha casa, eu posso simplesmente não querer mais esse produto. E quando a gente fala sobre a adesão de algum contrato, de alguma contratação, seja ela feita pelo telefone, por uma plataforma, eu posso me arrepender? Então, o direito de arrependimento, que é uma previsão específica do Código de Defesa do Consumidor, para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Então, é compra por telefone, é a compra pelo WhatsApp, é a compra por rede social, é a compra por marketplaces e e-commerce em geral. Isso é qualquer produto e qualquer serviço. Você conta 7 dias a partir da entrega do produto ou do serviço, ou da disponibilização, ou eventualmente da contratação. Então, a forma de contratação, ela sempre é por adesão, nesse caso. Isso é o arrependimento, ele gera a rescisão do contrato, a extinção desse contrato, tudo que foi pago é devolvido, tá? Inclusive o frete. Esse é um detalhe que as pessoas até esquecem. Interessante. A compra presencial, a única reclamação, demanda que você tem é se você tem algum vício, tem alguma falha no produto. Falha no produto não é arrependimento. Arrependimento é simplesmente comprei o liquidificador, mais. Ele não está funcionando, eu tenho que ter a troca desse liquidificador. Perfeito. É um vício. Não, a gente usa a palavra... curiosamente, não existe no direito do consumidor a palavra troca. Troca é uma política da empresa. Ela pode trocar se ela quiser ou não. O arrependimento eu não quero mais, me devolve o dinheiro.
No caso de um vício, de um problema, o consumidor, ele primeiro procura a empresa para falar, olha, conserta o meu liquidificador. Ah, não consegue consertar? Então aí eu tenho, ou você me devolve o dinheiro, ou você eventualmente me troca por um outro liquidificador, ou eu fico com esse mesmo e me dá um abatimento no preço. A questão do vício, ela independe da forma como foi contratada, tanto presencial como à distância. Então, quando eu ligo para o saque, e esse é um problema complicado no dia a dia, especialmente no humano, ele tem que deixar muito claro se ele está se arrependendo ou se ele quer, na verdade, exercer um direito de reclamação que é pelo vício. E a própria pessoa, às vezes, fica confusa para explicar o que é, Fica né? muito confusa porque esses números no direito do consumidor são cabalísticos, né? 7 dias para tudo. Então, na verdade, não funciona assim. As pessoas usam palavras como troca. Há uma falta de educação para o consumo da empresa, que às vezes não consegue entender, o atendente do telemarketing, às vezes, não consegue entender. Por isso que existe uma coisa importante, que no canal de atendimento tem que estar muito claro o que ele quer fazer. Porque o efeito jurídico é totalmente diferente, né? Se eu quero, eu comprei o liquidificador, eu não gostei e comprei fora, eu devolvo o liquidificador, do jeito que ele está, e você me devolve o dinheiro. Funcionando ou não funcionando? Essa não é a questão nesse caso, achei né? a cor feia. Achei a cor não horrorosa. Gostei, não combinou com a minha cozinha. Outro tom de vermelho. Não combinou com os meus móveis. Não combinou com a minha cozinha. Agora, se eu comprei o liquidificador e ele não liga, eu tenho um problema de vício. E aí eu preciso encaminhar esse produto, eu vou ligar para o saque, e eu vou ser encaminhado para uma assistência técnica, que vai corrigir o vício e eu vou ficar com o produto. Então, no saque, esse é o grande problema. Acontecem várias coisas simultâneas. No saque você tem cancelamento, no saque você tem arrependimento, no saque você tem uma demanda porque o produto não funciona, você tem uma demanda porque não chegou atrasado, chegou errado. Então ele é um hub, né? Ele é um lugar onde tudo acontece. Por isso que a lei fala demandas dos consumidores. E qual é a dúvida com esse novo decreto, que era a dúvida que ainda existia? Será que o humano que atende, ele entende isso? Ele sabe separar? Então, nós vivemos um problema que o consumidor não sabe pedir e o atendente não sabe encaminhar. Então, é exatamente onde dão a maioria dos nós e os problemas jurídicos na prática. E aí eu te pergunto, doutor, com essas alterações, as empresas devem preparar melhor seus atendentes? A gente espera que isso aconteça? Porque aí acho que a gente tem um X da questão também muito importante. A gente tem, de um lado, o consumidor que talvez não saiba se expressar corretamente, mas a gente tem muitas vezes um atendente que não entende o que a gente está falando. E, por exemplo, isso que o senhor acabou de explicar para nós, a diferença de um produto com vício para um produto que eu quero devolver, se a pessoa não está sabendo se explicar e você tem um atendente como, por exemplo, aqui que tenha... Lógico que a gente está falando de um advogado, mas agora a gente detém a informação que o senhor passou para nós. Então vai ficar mais fácil de eu entender o que o outro está falando. A preparação dessas pessoas, do humano, agora deixando de lado os atendimentos que vão ser feitos de maneira digital. O humano que está atendendo, não tem que ser melhor preparado? Com certeza. No Brasil nós temos mais de 80 milhões de ações em curso. 35 milhões de ações são em direito do consumidor. Quase um terço. 70% é por falha de atendimento. 70%. Porque você não conseguiu encaminhar o seu atendimento de maneira correta. É dinheiro que as empresas estão jogando fora, inclusive, né? Dinheiro que as empresas jogam fora ou colocam no risco. É isso que é a grande Também dúvida, pode ser, né? O problema hoje qual é? O atendimento que deveria ser o coração da empresa, na maioria das vezes, é terceirizado. Doutor, pensando em futuro, equilibrando um pouco o atendimento humano com esse atendimento totalmente digital, o que a gente espera para o futuro? Isso vai continuar mesclado? A gente ainda vai ter pessoas atendendo? Ou o futuro é que não? Como que o senhor vê essa situação? Aproveitando a sua última fala. Eu acho que sim. Eu acho que são etapas. Eu acho que nós temos algumas crises de atendimento, algumas coisas mais simples, outras coisas que são mais complexas exigem um atendimento humano. A gente percebe que o atendimento humano ele fica numa fase mais qualificada ou quando há já um conflito muito grande, deixando as coisas mais triviais exatamente para o atendimento digital. Você resolve no app e sem... Às vezes até o próprio consumidor não quer, né, falar, quer ficar esperando. Não quero falar com ninguém, só quero apertar um botão que entenda o que está me acontecendo, né? E isso vai ser cada vez mais possível, mais possível, com certeza. Doutor, foi um prazer te receber aqui, muito obrigada. Chegaram perguntas, eu vou passar aqui o contato do doutor também para que vocês possam encontrá-lo, o Instagram, @Bruno Giancoli. Tá passando direitinho para vocês como se escreve, então que você possa voltar mais vezes.